Olá! Nesta Masterclass eu gostaria de apresentar algumas ideias que serão mais detalhadas na série de vídeos sobre biblioteca escolar que nós estamos preparando para vocês. Aqui eu vou falar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e sua relação com as habilidades informacionais. Vou falar um pouco de tecnologia ligada à biblioteca e, finalmente, sobre o perfil do bibliotecário escolar para essa época que nós estamos vivendo. Bom, por que é importante falar sobre a BNCC, sobre a Base Nacional Comum Curricular para o bibliotecário? Por que é importante que ele conheça a BNCC? A BNCC, como vocês já devem saber, ela substitui os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, como a diretriz nacional que vai orientar a elaboração dos currículos das escolas brasileiras, desde a educação infantil até o ensino médio. E a BNCC, ela é focada em competências. Não é uma lista de tópicos ou de conteúdos que os alunos vão aprender, mas competências que eles vão ter que desenvolver ao longo de sua escolarização. E muitas dessas competências são ligadas ao uso de informação. E aí é que vem a ligação entre a BNCC e a biblioteca e o bibliotecário, porque ela é focada nas competências, principalmente de uso da informação. Coerentemente, a BNCC também aponta uma ênfase grande na aprendizagem pela pesquisa. Isso significa que ela estimula os professores a não apenas dar aulas e usar o livro didático, mas a dar ao estudante a oportunidade de elaborar por conta própria, de explorar fontes de informação, explorar conteúdos que eles queiram aprender e de forma autônoma, de forma independente. Essa ideia não é nova, eu sei disso. Ela está aí na educação brasileira desde a década de 1930, com a Escola Nova, que nos deu grandes educadores como Anísio Teixeira, como Lourenço Filho, entre outros. Hoje, essa ideia de aprendizagem pela pesquisa, ou podemos dizer da pesquisa como um princípio educativo, ela é muito bem trabalhada na obra do educador Pedro Demo, que é bem conhecido na área de educação aqui no Brasil. Ele diz textualmente em um dos seus livros: torna-se premente assumir definitivamente que a melhor maneira de aprender não é escutar aula, mas pesquisar e elaborar com mão própria, com a orientação do professor. Eu acho que esse trechinho ele sintetiza muito bem a ideia da aprendizagem pela pesquisa e está no livro de Pedro Demo, intitulado Educar pela Pesquisa. A biblioteconomia acolhe essa ideia há muito tempo e ela desenvolve o conceito de competência informacional, de letramento informacional, através de pesquisas, estudos e também com a experiência de bibliotecários que já atuam nisso, que já buscam contribuir para o desenvolvimento de habilidades informacionais dos alunos. E a BNCC propõe desde a educação infantil essa exploração de informações para aprender. Então, é um documento essencial para o bibliotecário. Na questão da leitura também, a BNCC é pródiga em mostrar espaços para a atuação do bibliotecário. A BNCC estimula que desde cedo a criança, desde a educação infantil, a construir a sua linguagem, a sua concepção de linguagem escrita. Claro que outras linguagens também têm muito espaço na BNCC, mas o aluno desde cedo
levado a entender os diversos gêneros, os diversos portadores, as diversas formas e as práticas de letramento. As crianças são levadas, devem ser levadas a praticar, a participar dessas práticas de letramento variadas. Então, eu penso que nós vamos ter que ler a BNCC. Eu vou ter que recomendar a vocês a leitura do documento. Eu sei que é um trabalho difícil, mas é importante que vocês busquem na BNCC a inspiração para as suas práticas. Entendo a dificuldade, porque na verdade é um documento longo, a parte da educação infantil e do ensino fundamental, mais o documento do ensino médio, que é separado, são cerca de 600 páginas, mas eu espero que vocês não se assustem e busquem conhecer o documento, porque vocês vão encontrar muitas ideias para as suas práticas. Eu acho que é importante que vocês vejam esse documento e tentem identificar onde é que vocês se encaixam ali, as suas competências para contribuir com os professores no desenvolvimento das habilidades informacionais dos alunos. Bom, com relação à tecnologia, eu gostaria de lembrar que a biblioteconomia, a profissão bibliotecária, a classe bibliotecária sempre assumiu a tecnologia desde o início. Desde a década de 1960, com a criação da primeira fonte de informação eletrônica, o bibliotecário se envolveu com a tecnologia. E posteriormente, com o desenvolvimento dos softwares para a gestão de biblioteca, o bibliotecário enfrentou isso e hoje nós podemos dizer que 100% das bibliotecas universitárias e especializadas no Brasil estão automatizadas, estão com seus processos de organização de acervo automatizados, com seus processos gerenciais, rotineiros automatizados. A biblioteca escolar, infelizmente, ficou para trás. Não vou discutir aqui os motivos, mas ela ficou. E a gente tem poucos exemplos de bibliotecas que, de fato, incorporaram a tecnologia na organização de seus acervos e nos seus processos gerenciais. Agora, nós estamos com outro desafio. Nós temos que pensar agora também na incorporação da tecnologia na aprendizagem. Nós trabalhamos com a ideia de inserir a tecnologia para organizar a biblioteca, para organizar a coleção, mas nós temos que agora pensar na incorporação da tecnologia na aprendizagem. Felizmente, nós temos recursos para isso, já existem softwares específicos para a biblioteca escolar e que, inclusive, incorporam recursos de aprendizagem, como redes sociais, que é um recurso hoje importante para as práticas de letramento. Então, nós temos que aceitar a ideia de integrar a tecnologia na aprendizagem. Vocês podem dizer, mas isso é problema do professor. Eu diria, não é só do professor, porque a BNCC, eu volto então agora à Base Nacional Comum Curricular, ela define como uma das competências gerais do ensino básico o uso da tecnologia, o uso de fontes de informação digitais, a compreender essas fontes, saber selecionar, usar criticamente essas fontes para uma série de atividades, enfim, para aprender. Então eu acho que o bibliotecário hoje continua cada vez mais responsável pela contribuição no desenvolvimento dessas competências. Nós hoje não podemos mais falar de competência informacional sem a competência digital. São coisas muito relacionadas e nós precisamos de dar o apoio ao professor, contribuir, porque ele está tendo dificuldade, em geral, os professores, para fazer essa integração. E nós temos uma vasta área para trabalhar aí.
Nos países mais adiantados, em que a biblioteconomia escolar já está mais avançada, há uma tendência muito forte, eu observo isso sempre que eu vou a algum congresso internacional e mesmo nas minhas leituras, há uma ênfase no papel do bibliotecário como líder na implantação de tecnologia nas escolas. Eu tenho minhas dúvidas com relação a essa questão aqui no Brasil, embora, por outro lado, eu também considere que nós, bibliotecários, estamos preparados para isso, porque nós enfrentamos o desafio da automatização, da informatização das bibliotecas universitárias especializadas, nós temos conhecimento na forma de pesquisa, eu já disse isso, na forma de experiências de bibliotecários. Então, o curso de biblioteconomia, ele tem um grande componente tecnológico. Eu penso que o bibliotecário pode perfeitamente colaborar, ser protagonista, vamos dizer assim, nessa implementação da tecnologia na escola. Bom, agora, o que seria o perfil do bibliotecário que vai fazer isso, que vai transformar de fato a biblioteca num espaço de aprendizagem, integrando todos os recursos, tecnológicos ou não, na aprendizagem. Essa questão do perfil, ela pode ser vista de várias maneiras. Ela pode ser vista a partir de características, de qualidades, atitudes que o profissional precisa ter e dos conhecimentos que ele vai ter que dominar. Essa questão das características ou qualidades, ela costuma ser apresentada na forma de listas de qualidades a partir da percepção de alguém. Eu vou dar um exemplo. Em 1982, durante o Encontro Nacional de Bibliotecas Escolares, que aconteceu em Brasília, a bibliotecária Elvira Barcelos Sobral, uma pioneira da biblioteconomia no Rio Grande do Sul, ela apresentou uma lista de qualidades que ela considerava desejáveis no bibliotecário. E ela apresentou as seguintes qualidades ou atitudes: criatividade, atitude solidária, bom humor, serenidade, entusiasmo, bom relacionamento, humildade, curiosidade e otimismo. É uma lista longa e um pouco vaga, digamos assim. Ela não apresenta grandes especificidades em relação ao bibliotecário, porque na verdade são qualidades, essenciais em qualquer profissional ou em qualquer pessoa. Então é o que eu chamo uma lista um pouco vaga de qualidades ou atitudes. Em 2011, um professor do curso de biblioteconomia da Universidade de San José, na Califórnia, o professor Michael Stephens, ele apresentou uma lista, mas aí ele já usa um parâmetro. Ele apresenta características ou atitudes de bibliotecários que ele admira. Então a gente imagina que sejam bons bibliotecários. Então vamos à lista do professor Stephens. Ele diz o seguinte: os bibliotecários são lutadores. Os bibliotecários são curiosos, pensam grande, gostam de aprender, trabalham com base em evidências, são persistentes e sensíveis. A gente percebe aí que algumas características, apesar do tempo passado, quase 30 anos, elas estavam presentes na lista da Elvira Sobral, a curiosidade e atitude solidária, que ele chama de bibliotecários são sensíveis. Ela chamava que elas é um pouco parecido, algumas dessas qualidades ou características elas se mantêm.
O que a gente vê diferente é o bibliotecário trabalhar com base em evidências. De fato, isso é uma novidade, porque nessa época, na época da Elvira Sobral, não havia praticamente pesquisa em biblioteconomia escolar, enquanto que agora nós já temos estudos e pesquisas que nos permitem trabalhar com base em evidência. Mas uma outra maneira de olhar essas características, essas atitudes, ocorreu em 2012, quando 3 pesquisadoras norte-americanas colheram depoimentos de 71 bibliotecários que participavam de uma conferência, de um congresso nos Estados Unidos. E a partir desses depoimentos, elas conseguiram sintetizar o que elas chamam das disposições do bibliotecário escolar do século XXI. Qual que é a diferença? Por que elas usam a palavra disposições? Essa é um termo que é usado na psicologia, foi absorvido na biblioteconomia, e eu vou fazer um parêntese aqui para esclarecer o que seria uma disposição. Ela é uma tendência, disposição é uma tendência para mostrar com frequência, consciente e voluntariamente, um padrão de comportamento. Ou seja, não é uma coisa esporádica que de vez em quando você mostra, você exibe, mas é um comportamento consciente e deliberado. Então é diferente da atitude. E quais foram as disposições que essas 3 pesquisadoras encontraram a partir dos depoimentos desses bibliotecários, desses 71 bibliotecários? Eles descobriram as seguintes tendências. A primeira disposição: o bibliotecário tem que ter capacidade de advocacy. A palavra advocacy, ela tem sido usada no original aqui no Brasil, e ela de fato ela representa uma capacidade de convencer, de argumentar, de ter bons argumentos para convencer alguém, para reivindicar algo. É uma capacidade hoje importante para o bibliotecário, porque ele está o tempo todo tentando convencer as pessoas a respeito, né, da importância da biblioteca, da necessidade de recursos para a biblioteca. Então essa capacidade para advocacy é uma tendência forte nas disposições do bibliotecário escolar atual. Outra coisa que ele descobriu é que ele tem que ser aberto, colaborativo, flexível. São qualidades ligadas a essa, digamos assim, a essa necessidade que o bibliotecário tem de trabalhar com os outros, não é? De estar sempre aberto a mudanças, ser flexível, ser colaborativo. Uma outra coisa que aparece aqui também na lista dessas 3 pesquisadoras o bibliotecário tem que ser um exemplo de ética. Isso também foi forte nos depoimentos e mostra que o bibliotecário tem que trabalhar, tem que ser um exemplo de ética, principalmente no que diz respeito ao uso da informação. Bom, o que eu acho interessante nessa pesquisa dessas 3 professoras é que elas chegam à conclusão que essa questão das disposições, as disposições formam um contínuo, elas mudam ao longo do tempo, né? A gente viu aqui com essa simples apresentação dessas listas, a gente viu que elas mudam, né? E eu acho também que elas mudam em relação ao, digamos assim, ao espaço de trabalho, a cultura escolar que o bibliotecário vai encontrar. Não é? Uma outra coisa que as 3 pesquisadoras descobriram, e isso foi importante porque elas são professoras em um curso de biblioteconomia, é que essas disposições podem ser aprendidas, elas precisam ser cultivadas. Então, elas sugerem que durante o curso, ao longo de sua formação, o aluno de biblioteconomia busque desenvolver essas disposições e o profissional que já está no mercado de trabalho também invista, não é, em desenvolver disposições cada vez mais sofisticadas e que permitam a ele ser um protagonista dentro da escola. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa masterclass, eu espero que vocês tenham condições
de assistir a série de vídeos que nós estamos preparando, que aprendam, que debatam, discutam e, é claro, apresentem também as suas opiniões, mesmo se forem contrárias às minhas, né? Porque, na verdade, é esse tipo de diálogo que vai permitir que nós tenhamos uma biblioteconomia escolar forte, nós tenhamos uma biblioteconomia escolar formada por conhecimentos que nos deem condições de contribuir para a educação no Brasil. Muito obrigada.